Oi pessoal, agora eu tô trazendo aqui um tema que eu já queria ter trago há algum tempo. Então, aproveitando, né, que já estamos aqui na linha dos vídeos, eu quero falar um pouco sobre a importância do acompanhamento psicológico, né, na psicanálise, na neuropsicanálise, nas terapias, para cuidadores de doentes portadores de demência. Alzheimer é uma delas, né? Que na verdade acho que eu vou focar um pouco aqui no Alzheimer. Para quem não me conhece, eu sou Geisa Freire, terapeuta, psicanalista e neuropsicanalista. Tenho várias formações nas terapias integrativas também e vivencio até a situação de ter um portador, né, de Alzheimer dentro da minha casa, que é o meu pai. Ele tá aí já completando seus 8, 9 anos, né, com a demência. E ela é uma doença que ela não é muito fácil de lidar sem conhecimentos. E eu vou percebendo, pessoal, que o cuidador, muitas vezes, ele não se cuida. Então, eu tô aqui para trazer uma clareza e uma consciência, né, familiar, vamos dizer assim, de que todo cuidador adoece. E quem cuida de quem cuida, né? É sempre um ditado que a gente fala muito dentro da psicanálise, das terapias, porque a gente cuida, mas quem cuida da gente? Quem cuida de pessoas assim? Pessoas que têm questões, que são dependentes. Então, aqui eu trago vamos dizer assim, alguns esclarecimentos, tá? Então, tem uma importância imensa que você que cuida de alguém que tem alguma demência, alguma incapacidade, venha para terapia, venha para psicanálise. Por quê? Porque você vai ser orientado. E eu posso te falar que eu tenho experiência, estudo e vivência nessa área do Alzheimer. É uma doença que vai debilitando a pessoa, só que até chegar na parte que a pessoa fica debilitada, existe um processo muito cansativo antes, pessoal, que é um processo onde a pessoa ela ainda tem consciência, mas já está perdendo a consciência. É onde ela acha que ainda consegue fazer as coisas sem nenhum risco, né? Porque imagina, você tendo um Alzheimer e você não sabe. Eu te conto uma história aqui agora. Se você virar pra mim e falar assim, Geisa, mas você me contou essa história? Eu vou falar, não, mas eu não te contei. Então eu vou começar a repetir essa história. Só que no meu cérebro, já diante dessa degeneração, já começa a matar esses neurônios. Então eu já começo realmente a ter esses espaços de vazio. E muitas vezes a gente não tem paciência, né? Então eu sempre dou esse exemplo. Se ponha no lugar. Se alguém chegar pra você agora e falar assim, você foi lá e pôs um pão de queijo pra assar. Só que a hora que você chega lá, não tem aquele pão de queijo. Aliás, aquele pão de queijo queimou. Aí aquela pessoa fala assim, geralmente mãe e pai, né? Mãe, você deixou queimar o pão de queijo. Não, mas eu não pus. Você pôs. Só que na cabeça daquela pessoa, ela acredita que ela não pôs. Porque ela não lembra que ela pôs. Tá? Então, são onde começam a vir as falhas. Esse processo inicial, ele é onde o cuidador não quer. E geralmente, gente, o cuidador é aquela pessoa familiar, tá? Geralmente, mais no fim que alguém coloca o cuidador contratado. E tem muitos cuidadores também contratados que acabam se afeiçoando ao paciente e acabam adoecendo também. Então, vamos lá. Qual que é essa importância, né? Primeiro,
O acompanhamento para os cuidadores seria para prevenção, né, desse adoecimento psíquico, para não desenvolver uma depressão, uma ansiedade e o principal, esgotamento emocional. Porque sempre vai ter um que vai cuidar e os outros que não vão querer cuidar. Então vem uma sobrecarga em cima daquela pessoa. Então ela precisa de ter os momentos de consciência, de desabafo, de compartilhamento, de aprendizado dentro de uma sessão de terapia, porque quem cuida também precisa ser cuidado. De alguma forma, pessoas que cuidam de pessoas assim, a gente já precisa trabalhar uma elaboração do luto precoce. Por quê? Porque, por exemplo, meu pai tem a demência. Eu sei que ele não vai curar. Então, eu já vivo, de alguma forma, um luto antecipado. Não é uma questão de uma pessoa que vai ali e infarta. Você não estava esperando aquilo, então você não vivenciou. Você vai vivenciar o luto depois. Agora, quando a gente cuida de alguém que já está com essa questão, a gente já começa a vivenciar, porque a gente já começa a imaginar. E cada vez que esse paciente vai agravando, infelizmente, você já vai tendo que dar uma organizada até nessas questões burocráticas. Então, você sentiu o peso disso aí? Então, a gente precisa ajudar esse cuidador a lidar com essa perca, né, progressiva do paciente, né, do seu familiar, do seu amigo, daquele que está sendo cuidado. Ele precisa também, gente, o cuidador, de um espaço de escuta e acolhimento, porque acaba que ele só convive com aquela pessoa. Gente, é realidade. As pessoas que têm Alzheimer, elas... De 100%, gente, 90% das pessoas se afastam. E geralmente em outras demências também. Muito, muito pouco quem fica ali é um pouco de família. E mesmo assim não é toda a família. Às vezes pessoas que nem têm uma ligação familiar tá mais presente do que um familiar. Digo de experiência própria, tá, pessoal? Então, também preciso lidar com isso, né? Você precisa permitir que você tenha aquele momento de expressar os seus sentimentos, né? E a escuta do terapeuta, ela é sem julgamento, ela é de acolhimento. Então, é um momento que a pessoa ela vai como se fosse pôr uma bateria ali e recarregar aquela força. É importante, né? Dar uma carregada nessa força interna que a gente tem. Porque eu falo muito sobre Deus também. Porque eu acredito que Deus, ele nos testa todo o tempo, mas ele testa a nossa fé. E ele não nos dá nada que não seja do nosso merecimento. Então, mas eu mereço cuidar de alguém assim? Você já pensou que aprendizado, que sabedoria que você vai tendo durante esse processo? Quando isso acaba, não é sobre quem você era, é sobre quem você se torna. Bom, mas por que lá da terapia, né, com o cuidador? Para que ele tenha compreensão também dos sintomas da demência. Para reduzir a personalização ali dos comportamentos difíceis. Hoje, eu passada por tudo isso, estudando tudo isso, consigo conversar com uma pessoa e explicar. Até assim, alguns comportamentos que você pode ter que aliviam essa carga, para que você não deixe que isso pese em cima de você, tá bom? Então, você entendendo como funciona, você sabe lidar melhor, tá? Redução de conflitos, para que você não tenha muito conflito com aquele paciente, aquela pessoa doente, senão você começa a ter raiva, porque a gente é normal, não é que a pessoa é ruim, não é que a pessoa não entende.
é uma situação ali desgastante do dia a dia. Só quem passa pode falar, tá? Então você vai preservar, né, esse vínculo. Na terapia você vai preservar esse vínculo com o paciente, né? Esse vínculo afetivo com esse paciente. O fortalecimento emocional, gente, como é importante você saber que tem pelo menos uma pessoa te apoiando. Como é importante. Como é saudável. Como isso ajuda a gente. Então, na terapia a gente trabalha isso como um desenvolvimento de equilíbrio, né? Para que a pessoa enfrente aquela rotina. Porque entendam, cuidar de pessoas assim é você ter uma rotina igual e diária. E muitas vezes, gente, as pessoas renunciam à própria vida, às próprias escolhas para estar ali. Só que aí você vai compreender que não é bem esse caminho. Você precisa também se escolher, sem abandonar. Mas você pode ter uma vida saudável, tranquila, de várias formas. Só que você precisa ter um pouquinho mais de clareza também na sua mente. Porque esses tipos de questões, né, do cuidador, né, do paciente aí da demência, do Alzheimer, ele se sente muito culpado em, às vezes, ir viver a vida dele. Só que você vai entender que você pode viver sim, tá? O resgate, né, da identidade do cuidador. Ele perde a identidade, ele perde quem ele é. Por quê? Às vezes a pessoa não sai mais, não comunica com ninguém. Como eu disse, a frequência de visitas acaba. Então a pessoa, ela convive só com o doente. Então o que vai acontecer? Ela vai adoecer, porque é ambiência. Então a gente trabalha dentro dessa terapia para que evite, né, que esse cuidador anule a si mesmo. E também a gente vai trabalhar a melhora na qualidade do cuidado. Essa parte, ela vai fazer com que o cuidador, ele se torne mais humanizado, mais eficaz e de formas menos pesadas, né? Menos, deixa eu arrumar aqui, que eu adoro bater o pé, gente. Menos pesada, menos cansativa. E existe sim, gente, essa possibilidade. E é uma pena que muitos cuidadores esperam o extremo para buscar ajuda. Porque se você busca ajuda no início, você tem resultados excelentes. Eu posso te garantir. Bom, suporte também, né? A terapia, ela vai te dar esse suporte nas decisões, né? Porque existem muitas decisões que você precisa tomar. Porque como são muitas fases que se passam ali, do dia para a noite, às vezes, o paciente ele sai de um estado para outro totalmente diferente e o cuidador fica ali, meu Deus. Vou até compartilhar, às vezes a minha mãe chega para mim e fala assim, nossa, porque a minha mãe, ela olha meu pai para mim, né, de manhã não, durante o dia. Ela me ajuda. E ele mora comigo. Aí ela fala pra mim assim, filha, seu pai não tá bem. Seu pai não tá bem, seu pai não tá bem. Aí ele passa ali uns 4, 5, 6 dias, realmente comendo menos, reagindo pouco, muito, parece que fraco. Gente, é incrível. Do dia pra noite, de repente, ele acorda agitado, comendo demais, tentando falar, porque meu pai já tá num estado mais avançado. E ali ele fica mais um mês. Super ok. Então, você não pode se desesperar. Porque são processos, tá? E no meu acompanhamento, você vai entender sobre tudo o que acontece, sobre todos os processos. E geralmente, no acompanhamento com o cuidador, ele é um trabalho um pouco diferente porque ele acaba sendo um trabalho um pouco com mais contato, né? Porque todos os dias algo diferente pode estar acontecendo.
Então, o cuidador, ele tem essa liberdade de estar me procurando, conversando comigo. Tipo, olha, aconteceu isso hoje. Porque às vezes o que acontece ali, nesse momento, precisa ser resolvido naquele momento. Porque se for esperar a terapia, já mudou a fase. E às vezes a pessoa passou por aquilo sem saber como fazer. Bom, estímulo, né, ao autocuidado e os limites. Na terapia, você vai entender que cuidar de si também é essencial. Então, nós vamos ter muito essa conversa, tá? E entenda que o processo, ele se torna mais fácil quando você compreende ele. Então, é um susto atrás do outro. É um susto atrás do outro. Então, você precisa entender, até na parte mesmo, vamos lá para neuropsicanálise, neural. O que está acontecendo ali naquele cérebro? Por que ele age assim? Por que às vezes ele tá melhor, às vezes ele piora de uma vez, tá? Por que tem épocas que ele fica mais acamado e tem épocas que ele fica mais agitado querendo andar? Porque tem épocas que ele come melhor, que tem épocas que ele não come. Por que as pessoas se afastam? Então, você vai ter o conhecimento sobre tudo isso, tá? Porque você tá lidando com uma pessoa que tá perdendo todos os sentidos. E você vive aquele ambiente 24 horas ali. O ambiente doente, tá? Ah, mas não tem como. Tem. E eu te garanto que tem. Vem pra terapia que eu vou te explicar. Eu te garanto que eu consigo te ajudar a se tornar mais leve esse processo do cuidador de pessoas com Alzheimer ou com demência. Porque a gente fala de transtornos mentais, mas a gente tem que olhar também para quem cuida dessas pessoas. Pessoas que cuidam de crianças que têm autismo, TDAH e muitas outras questões. Então, a gente precisa entender que o primeiro cuidado precisa começar com a gente. Porque se eu não me cuido, eu não cuido de uma forma saudável do outro, tá? Então, eu tô aqui para te auxiliar. Eu sou Geisa Freire, terapeuta, psicanalista clínica e neuropsicanalista. Então, eu tô aqui para te ajudar de todas as formas, com experiência, vivência e muito estudo. Então, é sobre isso. Cuidador, cuide de si. Para que você não, para quando acabar esse processo, você esteja inteiro, para você viver a sua vida. Aliás, você não pode deixar de viver sua vida em nenhum desses processos. E eu vou te ensinar como. Um abraço.